gente, tudo bem? Aqui é a Andrea do canal STJ Liberdade é o meu paraíso. Hoje eu tô aqui num cenário um pouquinho diferente, né? Estou no meu banheiro, vou fazer a minha rotina de skincare com vocês, enquanto eu relato a pessoa do vídeo de hoje, tá? Só um detalhe sobre a rotina de skincare, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre terapia e autocuidado, gente, cuidando da sua pele e tal, também é muito importante, tá? É muito importante, muita gente vê isso como frescura, mas se cuidar é muito bom e é importante também para a sua saúde mental. Claro, não estou dizendo que autocuidado vai resolver todos os seus problemas, mas te dá um pouco de conforto, sabe? Você se sente bem quando você cuida de você mesmo. Então, sempre que possível, faça isso. Mas muito bem, eu vou começar aqui com o sabonete, né? Sabonete pro meu rosto. Sabonete pro rosto. E vamos, deixa eu molhar um pouquinho a mão. E vamos falar sobre Ló. Então, Ló, gente, ele era sobrinho de Abraão, tá? O Ló vai morar com as suas duas filhas e a sua esposa na cidade de Sodoma e Gomorra, né? Muita gente deve ter me falado desses nomes aí, né? Porque a galera naquela cidade ali era barra pesada, né? Pelo que a Bíblia diz, eles eram pessoas tão barra pesada que em um momento Jeová, ou Yahweh, sei lá como você quiser chamar, falou assim: nossa, eu tenho que destruir essa galera que esse pessoal tá passando dos limites. Daí, como Ló, ele era, né, uma pessoa justa e tal, uma pessoa boa, Jeová mandou 2 anjos para poder, né, informar Ló que ele ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Beleza, eles aí chegaram na cidade, foram lá conversar com Ló, uma coisa e tal e coisa. Daí, veja bem, né, vem o primeiro ponto bem bizarro dessa história. Desculpa o barulho da água, tá? Eu vou tirar o sabonete. Daí, gente, vem o bizarro da história. Primeira coisa bizarra na história, né? O que acontece? Em determinado momento, o pessoal da cidade, como descrito na Bíblia, né, os homens da cidade, tanto os jovens quanto os velhos, né, os homens de todas as faixas etárias de idade, viram que Ló tinha recebido 2 anjos, né? Eles não sabiam que eram anjos, mas eles viram que Ló receberam 2 homens na casa dele. Aí o que essa galera fez? Eles foram lá, simplesmente, e disseram pra Ló: olha, a gente viu que entrou 2 caras aí na sua casa, né? Então, bota esses caras aí pra jogo que a gente quer dar uns pegas neles, né? Aí, nessa parte, o Ló fala assim pra eles: não cometa. Eles estavam falando pegar no sentido de pegar mesmo, tá? Não era no sentido só de tocar nos caras, não. No sentido de pegar pro rala e rola, né? Vucu ali. E aí o que acontece? O Ló chega pra eles e fala o seguinte: não façam isso, meus amigos. Eu tenho aqui 2 filhas virgens, né? Por favor, leve as minhas filhas, mas não cometam essa aberração contra Deus. E aí a gente vê o primeiro ponto nessa história. Os anjos estavam ali para destruir aquela cidade, né? Então eles eram pessoas que tinham muita força, né? Sem sombra de dúvida. Desculpa a demora aqui, tá, gente? É porque eu não tô usando água corrente, então eu tenho que limpar bem, porque esse sabonete tem... ele é esfoliante também, tá? E aí, gente, o que acontece, né? O Ló oferece as filhas dele, ao invés de 2 anjos que simplesmente poderiam, sei lá, estalar o dedo e matar aqueles caras. Isso já indica uma coisa muito clara pra gente, tá? Que a Bíblia é um livro que reflete os costumes de uma determinada época. Porque quem é o pai que hoje em dia vai chegar um grupo de pessoas furioso na casa dessa pessoa e vai dizer: não, leva as minhas filhas aqui. Quem é que vai fazer isso? Mas a gente vê que nesse pedaço da Bíblia, né, se eu não me engano é no versículo 8 do capítulo 16, onde conta essa história de Ló, o que acontece, gente? Mostra os costumes daquela época de que a mulher não valia absolutamente nada. Bom, esse é o primeiro ponto bizarro dessa história, tá? Aí vem o seguinte: os anjos, por fim, fecham a porta da casa de Ló e cega e ataca os homens lá na cidade com cegueira, tá?
Agora eu vou usar o... gente, eu esqueci até o nome do negócio. Tônico, para poder ajudar a absorver as coisas no rosto, né? E aí, gente, o que acontece? Quando, né, os anjos fecham a porta, cegam os caras e dizem, olha, vocês têm que sair daqui, porque a gente vai destruir a cidade. A gente tá esperando você sair para poder destruir a cidade. Beleza. Aí o Ló, né, junta as filhas, vai lá falar com os gêmeos, os noivos das filhas dele, o pessoal não quer escutar, acha que ele tá, né, lelé da cuca, e simplesmente eles continuam na cidade. Aí o Ló vai e foge com a mulher e as filhas dele, né, e no meio disso tudo, a mulher de Ló, né, porque os anjos deram uma instrução para eles, não olhem para trás, corra e não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás e simplesmente se transformou numa estátua de sal. E esse é o exemplo que eles pegam dessa história, tá? De que a mulher de Ló foi punida porque ela olhou para trás, né? Oferecer as suas filhas para serem não tem problema, mas olhar para trás, não, de jeito nenhum. Ela virou uma estátua de sal. No fim das contas, quando você acha que essa história não pode ficar ainda mais bizarra, eu vou colocar agora um ácido hialurônico. Vixe, coloquei demais. Quando você acha que essa história não pode ficar mais bizarra, aí vem a cereja do bolo, né? Primeiro ele oferece as filhas para serem né, pelos caras da cidade ali, ao invés dos anjos, que poderiam facilmente se defender. A mulher dele vira uma estátua de sal só porque ela olhou para trás. E vem agora, né, o ponto final da história. O que acontece? O Ló, ele foge para uma outra cidadezinha, mas no fim ele fica com medo, né, de que as pessoas daquela cidade menor façam alguma coisa contra eles. Ele vai e foge para as cavernas com as filhas dele. E aí, as filhas dele têm a brilhante ideia de fazer o quê? Diz, olha, a gente não tem noiva aqui e a gente precisa, né, continuar a linhagem do nosso pai. A plumagem, como diria o Chaves, né? Então a gente precisa continuar a linhagem do nosso pai. E elas vão lá, embebedam o pai delas, tá? Um dia vai a mais velha, dá um monte de cachaça pro pai e dorme com ele, né? E no outro dia vai a menor, dá cachaça pro pai e dorme com ele. E as duas tiveram filhos do próprio pai. E a história tá na Bíblia, tá? E inclusive os filhos delas são são os cabeças de duas nações de Israel. Lá no capítulo 16, já tá no título do vídeo, né? Vocês podem ler a história completa se vocês quiserem, não é muito longa, então dá pra vocês verem tudo. Agora, eu vou colocar um pouco de vitamina C no meu rosto. E aí, eu vou contar pra vocês qual é o problema com essa história. Porque assim, a gente tem várias pessoas que acham que a Bíblia, né, ela é a palavra inspirada de Deus de maneira completa. A Bíblia, gente, foi escrita lá na época do bronze, se eu não me engano. Se eu estiver errada, por favor, me corrijam aí nos comentários. A Bíblia foi escrita, gente, na época do bronze. Como é que você acha que um livro como esse, que inclusive foi escrito e reescrito várias vezes, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, o meu ponto é, como é que você acha que um livro que foi escrito naquela época e que certamente reflete os costumes e o pensamento da época pode simplesmente guiar a sua vida em todos os parâmetros e tudo que está ali é verdadeiro, é correto, foi Deus quem falou, etc, etc. É importante que você reflita sobre isso, gente, porque assim, essa história de Ló fica muito claro que coisas que a gente considera abomináveis hoje eram consideradas normais naquela época. Como ter filhos do próprio pai, inclusive na Bíblia, lá em Gênesis, tem vários exemplos de pessoas que eram parentes e que se casaram, tá? Esse aí é só mais um. Não se casaram, mas tiveram filhos, né? Juntos. Então, o meu objetivo com esse vídeo aqui não é simplesmente dizer a você, olha, deixe de ser cristão, ou pare de acreditar na Bíblia, pare de seguir a Bíblia.
Não é isso, gente. A minha ideia é a seguinte: por que você não pode encarar algumas coisas na Bíblia como metafóricas ou algumas coisas na Bíblia como costumes de uma época, coisas que você pode ler e observar que eram costumes em determinado momento, mas que agora já não são aceitáveis. Você acha que uma história dessas é aceitável hoje? Se você ficasse sabendo de uma história dessas, do pai que teve filhos com a própria filha. Aliás, a gente tem histórias desse tipo por aí e são histórias bizarras, e são histórias monstruosas. Então, por que quando está na Bíblia você acha que isso é normal e aceitável, sem levar em consideração o contexto da época, tá? A minha pergunta, né? A minha reflexão é essa daí. Por que você não, né? Porque quando eu falo você, eu tô falando umas testemunhas de Jeová e outros grupos extremistas que encaram a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Tudo que está escrito ali é aceitável, é correto, é porque tinha uma razão de ser, sem imaginar que as pessoas que escreveram aquilo estavam, ou pelo menos levar em consideração que as pessoas que escreveram aquilo, elas estavam realmente refletindo a maneira de pensar daquela época. E isso fica bem nítido na história de Ló, que tem todas essas bizarrices. Como eu falei, o texto está na descrição, se você quiser ir direto na Bíblia, lá no capítulo 16, e ler o que acontece ali com Ló, fique à vontade. Mas essa é a minha reflexão de hoje, tá? Eu não estou aqui atacando quem é cristão, não estou aqui atacando quem acredita na Bíblia, inclusive porque existem vários historiadores, existem cientistas que acreditam na Bíblia, tá? Em algumas partes da Bíblia, mas o problema é quando você pega tudo que está ali e acha que tudo tem que ser feito da maneira que está ali. E que tudo que está escrito ali é realmente super aceitável e normal e tem uma justificativa. Na verdade, se trata de costumes que as pessoas tinham naquela época que eram encarados como normal, tá? Esse é o meu vídeo de hoje. Eu vou terminar o vídeo passando um óleozinho no meu rosto. Eu sei que muita gente tem meio problema com óleo, mas o óleo pode ajudar muito, tá? Na sua pele, pra cicatrização. Então, a última coisa que eu passo, às vezes eu passo um creme também e o óleo por último, tá? Porque se você passar o óleo primeiro, nada vai entrar na sua pele, né? Não absorve mais nada. Então, o óleo é sempre o último. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo curtinho, só com uma reflexão. Minha camisa tá toda molhada aqui. Mas é isso. E eu não sei se esse domingo eu vou postar vídeo, porque é Natal, festa e tal. Provavelmente sim, mas eu não vou garantir. Mas esse é o vídeo de hoje. Obrigada por assistir até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo pra ajudar. E até a próxima. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.